Olá, eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e esse é o quadro em que eu trago um vocabulário psicanalítico freudiano para você. E hoje nós vamos falar sobre o princípio do prazer e o princípio da realidade. Na sua obra de formulações dos dois princípios do funcionamento psíquico, Freud define o princípio do prazer e o princípio da realidade. O princípio da realidade se caracteriza pelo adiamento da gratificação. E tal princípio se opõe ao princípio do prazer, o qual conduz o indivíduo a buscar o prazer e evitar a dor ou o desprazer sem restrições. Faz parte da maturidade psicológica ou do amadurecimento subjetivo aprender a suportar a dor, conviver com o sofrimento, estabelecendo uma melhor relação com ele e adiar a gratificação. Ao fazer isso, o indivíduo passa a ser regido menos pelo princípio do prazer e mais pelo princípio da realidade, mas os dois continuam sendo termos de uma mesma equação. O funcionamento psíquico é regido por esses dois mecanismos, que sempre estão presentes com maior ou menor atuação ou manifestação ou preponderância. No princípio do prazer e da realidade, há a possibilidade de antecipar a ação através do pensamento. No princípio da realidade, o prazer pode ser adiado, ou uma dor tolerada em nome de um prazer maior, ou para evitar uma dor maior no futuro. Então, o funcionamento do princípio da realidade acaba dependendo da capacidade de antecipação de uma situação futura. E esse princípio da realidade é uma espécie de mecanismo psíquico que vai direcionando a adaptação do homem à realidade ou à ordem moral. O princípio da realidade contrasta e exige a renúncia, aquela parte do prazer que supera os limites consentidos pela moral, criando com isso, inevitavelmente, graves conflitos interiores. O princípio do prazer produz antes angústia do que prazer, que o malfadado princípio da realidade se impõe, como se fosse um princípio do prazer possível. Então é interessante a gente observar isso, porque o pensamento ocorre malgrado o próprio sujeito desejante assim o queira, quando os recursos do princípio do prazer já não dão conta da satisfação funcional. Porque o princípio do prazer é essa tendência, que em busca da descarga imediata da energia psíquica não quer saber de mais nada, nem do real, nem do outro, nem mesmo da sobrevivência do próprio sujeito. Na sua obra de 1911, já citada, Formulações dos dois princípios de funcionamento psíquico, Freud vai dizer que o princípio do prazer e o princípio da realidade regem o funcionamento psíquico. O princípio do prazer visa evitar o desprazer e proporcionar o prazer sem entraves ou limites, e o princípio da realidade modifica o primeiro, impondo-lhe restrições e adaptando-o à realidade externa. Então, o princípio do prazer e o princípio da realidade são as duas principais forças motrizes do aparelho psíquico. O primeiro seria um resquício da infância e nos impeliria a buscar sempre a gratificação imediata. E o segundo estaria por trás da capacidade de protelar gratificações e agir racionalmente. Ao escrever Além do Princípio do Prazer, em 1920, Freud também pensou que deveria haver na psique humana algo mais, para mais além do princípio do prazer, uma tendência ao retorno ao inanimado, que estaria presente em todos os seres vivos. Citando Freud em Além do Princípio do Prazer, em 1920, ele vai dizer: sabemos que o princípio do prazer é próprio de um método primário de funcionamento por parte do aparelho mental, mas que do ponto de vista da autopreservação do organismo entre as dificuldades do mundo externo, ele é, desde o início, ineficaz e até mesmo altamente perigoso. Sob a influência dos instintos de autopreservação do ego, o princípio do prazer é substituído pelo princípio da realidade. Este último não abandona a intenção de fundamentalmente obter prazer. Não obstante, exige e efetua o adiamento da satisfação, o abandono de uma série de possibilidades de obtê-la e a tolerância temporária do desprazer como uma etapa no longo e indireto caminho para o prazer. Então, esse foi o meu vídeo sobre o princípio do prazer e o princípio da realidade. Espero que tenham gostado. Eu sou Patrícia Lins, psicanalista, e te vejo na próxima.